Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário, né? Que vocês estão escutando isso aí. Eu tenho gravado, né, os áudios e colocado aí porque eu prefiro o áudio do que o vídeo, né? Não gosto muito de, não sei, não me sinto à vontade com aquilo ali não. Não é pra usar do anonimato não, mas cada um tem uma característica, né? E alguns se adaptam melhor fazendo os vídeos ali, filmando. Eu, eu sou falante, eu gosto de falar. Então eu prefiro gravar que eu vou falando e dá tudo certo. Hoje a gente vai falar aqui desculpa, sobre a anunciação da Umbanda no plano material. A anunciação na Umbanda, por que eu falo anunciação no plano material? Porque uma religião, um segmento religioso, né, antes dele surgir aqui fisicamente, né, com a doutrina, com estruturas físicas, com um corpo ali de adeptos, vamos colocar dessa forma, de praticantes, né, ele é planejado e montado no plano espiritual. Inclusive as casas espíritas, os templos umbandistas, os templos religiosos, antes deles serem concretizados no plano material, existe toda uma estrutura no plano espiritual. Tem um livro da Sueli Caldas, se eu não me engano, que chama As Dimensões Espirituais da Casa Espírita, que trata sobre que são duas estruturas distintas, né? A estrutura física e a estrutura espiritual. E a estrutura espiritual dá sustentação para que a estrutura física ela consiga desempenhar seus trabalhos. Esse livro é muito bom para entender alguns conceitos, né? Então, a gente fala anunciação porque ela não foi criada naquele momento, né? Em 1908. Ela já havia sido criada, ela só estava esperando um momento propício para poder ser anunciada no plano terreno. E um livro muito importante para que a gente entenda todo o contexto, não só religioso, né? Contexto histórico, social da época, é um livro do Alexandre Comino que chama A História da Umbanda, uma religião brasileira. Esse livro aí, ele tem 400 páginas, ele já tem uma nova edição agora, foi lançado acho que ano passado ou ano retrasado, uma edição revisada, né? A minha edição aqui é de 2011. E esse livro aqui, eu acredito, né? Se alguém tiver outra fonte aí que fale sobre a história da religião, surgimento e expansão, escreve aí nos comentários aí que a gente pesquisa para ler. Mas até hoje, com todos os livros que eu tive contato, no que se diz respeito à história da Umbanda, esse livro aqui é o mais completo, né? Então, vou dar uma passada rápida aqui no índice dele. No capítulo 1 ele fala da origem da Umbanda. Aí ele fala origem espírita, origem africana, origem indígena, origem cristã e origem católica, origem mágica, origem espiritual, origem mística, os diferentes tipos de Umbanda, qualificar ou não qualificar, né? Qualificar que ele fala é a divisão, né? Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda não sei o quê.
No capítulo 2 ele fala a palavra Umbanda, né, as diferentes interpretações para a palavra Umbanda. No capítulo 3 ele fala o que é Umbanda, quem és, né, o que é, quem és. Tenta trazer um pouco do que a Umbanda é e o que ela professa, o que ela pratica. No capítulo 4 ele fala sobre a trajetória da Umbanda, né, a religião brasileira, nascimento da Umbanda, períodos de expansão umbandista. Aí ele divide ela em ondas, né? A primeira onda, que é o nascimento, a segunda onda, que é a legitimação, as pessoas entendendo que ali tinha uma religião legítima e que ela tinha suas práticas e ritos, né? Aí fala um pouco sobre as macumbas cariocas, que foram, vamos colocar assim, no período pré-umbanda, né? E existem muitas correntes que falam que o Zélio não fundou a Umbanda por causa das macumbas cariocas, mas tem que entender que as macumbas cariocas, elas não tinham culto instituído, não tinha uma liturgia estabelecida. As macumbas cariocas, elas funcionavam como o que a gente entende hoje como gira mista. Então reunia ali o pessoal normalmente, né, na rua ou nas encruzilhadas e tal. E chegava ali, você é médium, trabalha com o quê? Ah, trabalho com preto velho. Ah, você é médium? Sou médium, trabalho com o quê? Trabalho com a criança. Então chegava a reunir as pessoas ali e cada um dava passagem para aquilo que se afinizava. E ali o pessoal que queria se consultar ou queria, né, estabelecer um contato com a espiritualidade, escolhia a entidade com quem se afinizava e fazia sua consulta ali. Então é muito diferente do que o Zélio trouxe para a Umbanda, né? A Umbanda tem sim elementos da macumba carioca, assim como tem elementos do candomblé, assim como tem elementos do espiritismo, mas Umbanda e macumba são coisas diferentes. Outro dia a gente fala um pouco sobre isso. Então ele vem na terceira onda, né, que vai de 1945 a 1979, falando sobre a expansão umbandista no Brasil. Aí fala sobre o movimento federativo, sobre as federações paulistas, sobre política umbandista, sobre a igreja e a Umbanda, sobre a influência da ditadura militar na Umbanda, sobre o apoio intelectual, sobre a festa de Iemanjá em São Paulo, né? Depois ele vem com uma quarta onda, que ele coloca da década de 90 até os dias atuais, né? Fala do refluxo das federações paulistas na década de 80, né? Refluxo umbandista e as federações paulistas na década de 80. Aí fala sobre a maturidade do movimento umbandista, né? Com a inclusão no Censo IBGE, criação de federações, união de tendas, associações umbandistas, né? Registro em cartório de terreiros umbandistas, surgimento de literaturas umbandistas, principalmente na parte psicografada. Aí no capítulo 5 ele vem falando sobre o primeiro congresso, né, de espiritismo de Umbanda, que era como era chamado na época, que tinha por finalidade ali meio que padronizar algumas práticas, né, para que a gente não fosse aí vítima de perseguição ou confundido com feitiçaria, etc. Aí vem falando sobre o congresso, organização, reuniões preparatórias, o programa, o discurso inaugural, o que surgiu a partir daí, né, a definição de linhas que veio a partir daí. No capítulo 6 eles vêm, esse capítulo aqui é muito importante, acho que é um dos principais do livro, que ele fala sobre pioneiros da literatura umbandista. Então ele vem citando diversos escritores umbandistas, né, os das antigas e os mais recentes, diversos, com diversas fontes de livro aqui antigas, que são muito importantes para o camarada desenvolver uma base doutrinária, né? Como, por exemplo, Léo de Souza, João de Freitas, Valdemar Bento, Lourenço Braga, Manuel Zespo, J. Dias Sobrinho, Oliveira Magno, Silva Pereira Maciel, Tancredo da Silva Pinto e Byron Torres de Freitas. Muito livro aqui, muito escritor. Rubens Saraceni, eu falei da antiguidade e atualidade. E no capítulo 7
ele vem falando sobre a literatura científica, um olhar de fora. Então ele vem trazendo o olhar, né, de sociólogos, antropólogos, etc., a respeito da Umbanda, como eles interpretam a Umbanda, né? E tem diversos anexos aqui, né? Um falando sobre Zélio de Moraes, de alguns registros históricos, anexo 2 falando sobre Léo de Souza, anexo 3, né, também do Zélio, Lígia, enfim. Esse livro aqui ele é de extrema importância para um bandista entender como a religião surgiu e como ela se processou ao longo do tempo, né? No livro aqui eu tenho na abertura do livro eu tenho uma frase aqui do Ronaldo Linares, e ele tem um livro também que é fundamental a leitura, né, para um bandista, que chama Iniciação Umbanda, Ronaldo Linares, e ele fala o seguinte, né: o umbandista não precisa de uma catedral, como só o gênio humano é capaz de construir. O umbandista precisa apenas de um pouquinho da natureza, como só Deus foi capaz de criar. Então, essa ideia de templos luxuosos, de tendas cheias de frescura, isso aí é coisa do ego humano, né? Então, na simplicidade, um bandista consegue trabalhar. Então, concluindo essa introdução, longa introdução, né? Como eu falei, eu gosto de falar, a gente passa ao assunto propriamente dito, né? Então, no ano lá de 1908, o Zélio Fernandino de Moraes, e não Ferdinando de Moraes, na época ele contava aí com uns 17 anos mais ou menos. E a gente sabe que nessa época, né, 17 para 18 anos, o camarada ele tá às vésperas de se inscrever para o serviço militar, né? E assim ele estava nesse período. Diz aí no que a gente acha aí nas pesquisas que ele pretendia ingressar na Marinha do Brasil, né? Só que nesse período aí alguns acontecimentos estranhos começaram a acontecer com ele, né? E ninguém entendia. Ele assumia umas posturas estranhas, né? Ficava curvado, começava a falar coisas que o pessoal não entendia, coisas que pareciam ser sentido, né? Em outros momentos, eles falavam que ele se comportava como, né, uma forma mais alegre, ligeira e detentor de conhecimentos da natureza, né? De folhas, de ervas, enfim. Então, como esses ataques começaram a acontecer com mais frequência, né? E existia esse ânsia da família, né? Do Zélio integrar aí as linhas militares, né? E a gente sabe que para entrar, né, como militar, e algumas restrições médicas são impeditivas, então começaram a procurar ajuda, né? O Zélio tinha um tio que chamava Epaminondas de Moraes, e esse tio do Zélio era médico, né? E era diretor de um hospício lá no Rio de Janeiro. Eu falo lá porque eu tô fora do Rio, tá? Sou do Rio, mas não tô no Rio. Aí a família levou ele lá para ver qual que era a ideia, né? Se era um transtorno mental e tal. E após esses exames médicos aí, o Dr. Epaminondas concluiu que não tinha nenhum caso de loucura ou esquizofrenia, né? Que isso aí tava mais para coisa do capiroto, vamos colocar assim. E recomendou que ele fosse levado a um padre, né? Zélio então foi conduzido por um padre, onde ele passou por diversas sessões de exorcismo, né? Que também não conseguiram colocar fim a essa situação aí que ele estava passando, né? Passado um certo tempo aí que esses exorcismos foram praticados, Zélio foi vítima de uma repentina paralisia, né? E essa paralisia durou um tempinho. Um determinado dia, ele pegou e anunciou para a família: ó, amanhã estarei curado. E no dia seguinte, né, ele levantou como se nada tivesse acontecido. Após esse ocorrido aí, a sua mãe, né, que era fervorosa, né, na fé, levou o Zélio a uma benzedeira chamada Dona Cândida
para poder ver se conseguia resolver, né? Já não conseguiu resolver no médico, não foi na igreja, vamos começar a levar para outros campos aqui de atuação, né? Então o guia incorporado nessa senhora disse que o Zélio tinha dons de mediunidade e que ele tinha que trabalhar para a caridade. Então um amigo do pai do Zélio, né, sabendo dessa mensagem, aconselhou o pai do Zélio a levar ele na Federação Espírita, que estava lá em Niterói, né? Recém-criada a Federação Espírita. E assim, no dia 15 de novembro, né, o conhecido 15 de novembro, ele foi levado, né, para a Sessão Espírita. Então, ele foi recebido pelo senhor José de Souza, que era então o presidente da federação, e ele foi aconselhado, né, foi solicitado que ele se sentasse à mesa ali, aquela mesa de desobsessão, dos descarrego lá do espírita, onde ele recebeu umas mensagens psicografadas e tal. Então, quando ele sentou na mesa, ele começou a sentir uma presença, uma energia, e ele foi tomado por uma força, e ele simplesmente soltou, né, uma frase: aqui tá faltando uma flor. Levantou da mesa, foi em direção ao jardim e buscou a flor. Isso aí é um desaforo para a época, porque os trabalhos eram e ainda são, né, levados com muita seriedade. Então, o camarada levantar no meio de um trabalho mediúnico de mesa é um completo de respeito, né? E ele pegou, voltou a se sentar, colocou a flor na mesa. E nesse momento que ele colocou a flor na mesa, os médiuns que estavam sentados aí na mesa, eles começaram a sentir energia, sentir vibração e começaram a apresentar diversas manifestações mediúnicas alheias à sua vontade, né? Então tinha gente que, hoje a gente entende, né? Mas na época eles não entendiam, mas tinha gente que apresentava, né, o arquétipo de preto velho, tinha gente que apresentava o arquétipo de caboclo. E o presidente da Federação Espírita na época ali, o seu José, ele achou aquilo tudo ali um desaforo, né? Achou um absurdo e começou a advertir os espíritos que estavam se manifestando, né? Citando o atraso espiritual. Quando a gente fala de atraso espiritual nessa época, a gente tem que entender que o racismo, né, estava a todo vapor. E o espiritismo era meio que uma religião de elite. Eles recebiam conselhos, ao entendimento deles dos conselhos e psicografias, era que espíritos de alta, né, classe, né, e eles associavam a condição do espírito, a elevação do espírito, ao conhecimento acadêmico ou posição social que ele teve aqui na Terra. Então, quanto mais próspero o espírito foi na Terra, né, ou mais intelectual ele foi na Terra, mais sábio ele seria no plano espiritual. Essa era a mentalidade na época, né? Então ele começou a falar que esse espírito atrasado estava se manifestando, que isso não podia acontecer, que eram para eles, né, tipo, doutrinando mesmo os espíritos. Nisso, o espírito que estava se manifestando através do Zélio, ele perguntou ao seu José: por que repelem, né, a presença desses espíritos, se vocês nem sequer se dignaram a ouvir o que eles têm para falar? Isso é por quê? Por causa das suas origens sociais? É por causa da sua cor? Ao senhor José perguntou: quem é você que ocupa o corpo desse jovem? E o espírito falou: eu sou apenas um caboclo brasileiro. O senhor José retrucou, né? Mas você se identifica como caboclo, mas eu estou vendo em você aqui umas vestes clericais. E o espírito respondeu: o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Eu fui padre e meu nome era Gabriel Malagrida. Fui acusado de bruxaria e consequentemente sacrificado na fogueira da Inquisição, por ter previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1775. Mas em minha última existência, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. O senhor José perguntou o nome dele, né? E ele respondeu: se é preciso que tenha um nome, digam que eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Se julgam atrasados esses espíritos de negros e índios, vou dizer que amanhã, na casa onde mora o meu aparelho,
haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que tenham sido em vida. Então olha que interessante, né, a colocação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Amanhã na casa do meu aparelho haverá uma mesa posta. Então muita gente aí do movimento umbandista critica ainda a utilização de conceitos e elementos do espiritismo dentro da Umbanda, afirmando que a Umbanda tem raiz própria, só que esquece que a nossa fundação está diretamente ligada às práticas e doutrinas que vêm do Kardec, né? E o senhor José, ele perguntou aí, pensa o irmão que alguém irá assistir o seu culto, né? E o caboclo respondeu, cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Levarei daqui uma semente e vou plantá-la em Neves, onde ela se transformará em árvore frondosa. O espírito disse ainda, todos os espíritos serão ouvidos, com os que sabem menos ensinaremos, e com os que sabem mais aprenderemos, pois essa é a vontade do Pai, né? E assim foi, né? Lá no município de Neves, né? Que na realidade não é Niterói, é São Gonçalo, né? No dia 16 de novembro, acompanhado pelos familiares, curiosos e alguns membros da Federação Espírita, o Caboclo das Sete Encruzilhadas manifestou-se através do Zélio, né? Ele atendeu a diversas pessoas naquilo que lhe cabia. Dizem alguns, né, que inclusive ele fez uma cura de um paralítico. Nessa mesma noite ele determinou algumas das diretrizes que seriam seguidas pela nova religião, né? Falou que a humildade, visando a prática da caridade, seria a característica principal do culto, que este teria como base o evangelho cristão e como mestre maior Jesus, né? Que a gente entende aí como médium dos médiuns, inclusive a Tenda Espírita Mirim, nas suas filiais e matriz, inclusive, tem essa frase lá, tem a imagem e a frase lá. Os cânticos deveriam ser harmoniosos, sem o uso de atabaques ou palmas ritmadas. Isso acontece até hoje na matriz, não tem atabaque nem palma ritmada. E que o uniforme utilizado pelos médios seria o branco. E todos os atendimentos, todos os atendimentos seriam gratuitos, né? A exclusão de alguns elementos, né, como palma e atabaque na época, e utilização da roupa branca, teve como principal objetivo aí dissociar, né, afastar a Umbanda da Macumba ou das práticas de candomblé da época. Porque a Macumba, né, o pessoal utilizava aquelas roupas, né, e luxuosas e tal, e o cântico, né, os atabaques, as palmas e tal, eram associados aí à prática da energia da magia negativa, né, da feitiçaria, de trabalho para o mal. E a gente não queria, né, o caboclo não queria que essa imagem fosse associada à Umbanda, principalmente para evitar perseguição policial, que a gente sabe que naquela época ali era uma coisa muito comum e prevista em lei, inclusive. Naquela mesma noite, o caboclo avisou que ia dar passagem para uma outra entidade, pois ela queria se manifestar. Então a postura do Zélio começou a se curvar, né, e se apresentou aí o pai Antônio, né? E perguntaram se ele queria se sentar na mesa e tal. E ele respondeu, né, no linguajar aí característico do preto velho: nego não senta não, meu senhor, nego fica aqui mesmo, isso é coisa de senhor branco, e nego deve a respeitar. Não carece se preocupar não, nego fica aqui no toco, que é lá lugar de nego. Aí perguntaram para ele se ele tinha saudade, ao longo das conversas, né? Perguntaram se ele tinha saudade de alguma coisa que ele tinha deixado aqui no plano material.
E ele respondeu: minha cachimba. Nego que era o pito que deixou no toco. Manda moleque buscar. Né? E assim foi, a gente entende que foi a primeira ferramenta de trabalho apresentada aí na Umbanda, né? Foi o cachimbo, que tem uma importância muito grande dentro dos trabalhos na Umbanda, né? É utilizado por preto velho, é utilizado por caboclo, é utilizado por mestre juremeiro, a importância é muito grande. O pai Antônio, né, que é o preto velho que se apresentou ali através do Zélio, ele também foi a primeira entidade dentro do culto umbandista instituído por Zélio a solicitar uma guia, que é conhecida como Guia de Pai Antônio, ou Guia dos Pretos, que é utilizada lá na casa, lá na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade até hoje. Depois desse período né, estruturação, vamos colocar dessa forma, o caboclo determinou que fossem abertas 7 outras tendas, né? Foram elas: a Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, 1918, Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, 1927, Tenda Espírita Santa Bárbara, 1933, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita São Jorge, que foi a primeira a introduzir o atabaque no movimento umbandista, e Tenda Espírita São Jerônimo, em 1935. Então aqui eu faço uma pausa, né? Que essas 3 tendas foram determinadas a sua fundação em 1935. Em a casa que eu iniciei, né? Ela é datada de 30 de julho de 1935 também, né? A casa que eu fui iniciado. Então olha a importância, né? E até hoje ela mantém suas atividades. Então ela tem uma relevância no cenário nacional quando a gente fala de surgimento e implantação, ou como o Alexandre fala aqui, legitimação da Umbanda no cenário nacional, né? Em 1939 ainda, a Tenda Espírita Oxalá foi a primeira tenda que não teve nome de santo católico, né? No final de 1960, em virtude da sua idade avançada, o Zélio passou o comando para suas filhas, né? Zélias e Umeia, e ele se mudou para Cachoeiras de Macacu, que é onde está hoje a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Lá funciona a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade hoje. Posteriormente, né, a Zilmeia passou o comando para sua filha Lígia, né, que já está bem velhinha, e ela, né, por sua vez, entregou o comando ao seu filho, o senhor Leonardo Cunha. A casa funciona hoje ainda. Ano passado eu fui lá fazer uma visita. É uma energia muito bacana que você sente na casa, e é um orgulho você ver aquilo ali, porque é a matriz, né? É onde começou a coisa toda. E é muito importante, né, aqueles que tiverem a oportunidade de ir lá pelo menos uma vez para conhecer e ver a coisa, né? Ali surgiu, tem imagem que é da época ainda, sabe? O culto, ele é lógico que com as variações do tempo não adianta, a Umbanda vai se modernizando assim como a sociedade, mas o culto basicamente ele é o mesmo, né, que era praticado na época. Então isso aí é muito importante, né? A história do surgimento da Umbanda tem muita coisa se você procurar na internet. Tem muitas perspectivas. Como eu falei, tem gente que nega o Zélio como fundador, porque fala que a manifestação de Caboclo Preto Velho, Exu Criança, não sei o que, já existia antes de 1908. E realmente existiu, né? Mas a forma ritualizada, né? Liturgia que foi feita, organização do culto, surgiu com a Umbanda. Tanto é que depois começou a migração
de macumbeiros para os terreiros de Umbanda, porque eles queriam legitimar suas práticas, né? Então fica aí a dica da leitura, né? A História da Umbanda, do Alexandre Comino, que é um livro muito completo. Iniciação à Umbanda, lá do... Não falei o nome dele agora, esqueci. Deixa eu achar o nome dele aqui. Ronaldo Linares. Porque o Ronaldo Linares, a história dele com o Zélio é incrível. Procura a história dele com o Zélio na internet aí, que vocês vão ver que é uma coisa muito incrível. E ele teve contato direto com o Zélio de Moraes, né? Ele escreveu o livro baseado nas conversas que ele teve com o Zélio de Moraes. Então é muito importante para a gente entender como surgiu, quem fundou e quais foram as suas diretrizes iniciais. Porque hoje tem muita gente deturpando isso aí. Tem gente, inclusive, cobrando por consulta em terreiro de Umbanda. Ah, é R$1, é R$2, é R$3, não interessa. Se é de graça, é de graça. Né? Se a faculdade, a gente recebeu a faculdade de graça a gente tem que prestar caridade. Até porque a mediunidade, a manifestação do espírito através da sua matéria, depende do espírito. Se o espírito não se manifesta através de você para prestar caridade, acabou o processo mediúnico. Aí você vai fazer o quê? Vai mistificar? Vai enganar os outros? Então não é assim que funciona. Caridade é base é base fundamental, né? Pilar do movimento umbandista. Isso aí jamais pode ser quebrado. Beleza? Obrigado aí pelos ouvidos atentos. Abraço.